e passo a palavra para o professor Antônio Francisco Gomes de Oliveira. O professor Antônio é juiz de direito aqui no estado do Piauí, é coordenador de diversos comitês, como, por exemplo, o Comitê de Saúde do estado do Piauí, é mestre em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito de Lisboa, especialista aqui em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Piauí e graduado aqui também pela Federal do Piauí. É professor da SMEP e da Escola Judiciária do Estado do Piauí, assim como da Escola de Advocacia do Piauí e de outras faculdades no estado. O currículo do professor Antônio é vastíssimo e eu, em razão do tempo, estarei sintetizando nisso, encerrando com uma obra publicada por ele, Jurisdição Constitucional, Diálogos Institucionais como Terceira Via entre Ativismo e Autocontenção Judicial, editado pela Juruá. Professor Antônio, eu passo a palavra ao senhor, pelo mesmo tempo que os outros, 15 minutos, para que o senhor, até 15 minutos, para que o senhor possa fazer suas colocações e externar sua opinião. Por favor. Professor Juliano, muito obrigado pela apresentação, agradeço ao convite, ao senhor, ao professor Kleber de Deus, para participar desse segundo seminário internacional. Em nome dos senhores, também cumprimento aqui meus colegas aqui, o professor Rafael Fonseca, o professor Leandro Molhando, e aqueles que nos acompanham nesse instante pelo YouTube. Bom, o senhor bem colocou, professor Juliano, que os dois que me antecederam, os dois professores que me antecederam, eles tiveram aí uma coordenação. Eu não garanto continuar nessa mesma linha de coordenação, na realidade é que me sinto até eclipsado pela fala dos dois, tão seguras nesse pouco tempo, para falar desse tema extremamente palpitante, rico e atual, rico e atual. Então, tenho aqui essa missão difícil após os dois e essa limitação de tempo. Bom, no primeiro momento, eu gostaria de falar algo do ponto de vista mais descritivo, para, ao final, o tempo permitindo, algo de caráter mais prescritivo, por assim dizer. Senhores, nós sabemos que essas tensões, esses dilemas institucionais que povoam hoje o Brasil, as instituições, os poderes dentro do Brasil, elas não destoam de um cenário nacional. Aquele cenário nacional que se desenhou no pós-guerra, no segundo pós-guerra, com a ascensão global do Poder Judiciário, Nós temos aí diversos autores que tratam desse tema, Tate e Wallinder vão falar da expansão global do Poder Judiciário, que, é claro, imerso numa série de características, desde movimentos como o neoconstitucionalismo, essa valorização da Constituição em detrimento da política ordinária, e, é claro, no pós-88, isso também vem para o Brasil. A nossa Constituição Magna, a nossa Carta Magna, ela, por excelência, traz ali grandes ingredientes para essa ascensão do Poder Judiciário. Entre esses ingredientes, nós temos, é claro, um sistema híbrido de controle de constitucionalidade, o que faz com que uma miríade de demandas venham ao Poder Judiciário. Nós temos, aliado, um amplo rol de direitos fundamentais e que, portanto, facilitam o acesso, sinalizam para o cidadão os seus direitos e, além disso, o nosso famigerado princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, a princípio, qualquer pessoa pode bater as portas do Poder Judiciário para provocar um direito que entende ser seu. E é claro isso, independente se entrar de mérito, se tem direito, se não tem direito, mas lhe é dado a oportunidade de procurar o Poder Judiciário. Esses fatores, senhores, aliados a uma letargia dos nossos poderes políticos, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Judiciário, levam com que este Poder Judiciário, que outrora, na famigerada palavra, na famigerada frase de Montesquieu, que era o boca da lei, ele passa a ser visto
até nas palavras do professor Antônio Garapon, como o garantidor das promessas, ou mais ainda, o garantidor das promessas não cumpridas. Aquilo que foi vendido pelo legislador, aquilo que não foi feito pelo executivo, é através do Poder Judiciário que esses direitos passam a ser conquistados. Então, aquela velha máxima do legislador negativo, desenhado por Hans Kelsen, ela passa a ceder espaço para um legislador positivo. Não que isso necessariamente seja bom, tá? Eu estou aqui a descrever, não estou fazendo juízo de valor. Então, aquele poder judiciário que outrora era um mero coadjuvante dos poderes, ele passa a um papel de protagonista. Ele sai do campo da exclusividade jurídica para uma análise de elevado dissenso social. Isso, é claro, faz com que esse poder judiciário alce um papel de protagonista. E dois grandes fatores, ou dois grandes fenômenos, potencializam esse protagonismo do poder judiciário, quais sejam a judicialização e o ativismo judicial. A judicialização, que pelo próprio modelo plasmado na Constituição de 88, já dá essa roupagem, e um ativismo judicial que está muito mais relacionado à atuação proativa, a uma atuação para além dos limites da lei pelos componentes do Poder Judiciário. E aí é claro que com esta ascensão, esse protagonismo vai causar incômodo aos poderes, aos atores políticos, aqueles poderes eleitos, é isso? E isso vem reforçar aquele temor tão debatido nos Estados Unidos, outrora, da dificuldade contra-majoritária, expressão cunhada por Alexander Bickel, quando ele diz, então, que os componentes, os integrantes do Poder Judiciário, eles não têm o batismo da vontade popular, eles não passam pelo crivo das urnas, então lhes faltariam legitimidade, por exemplo, para declarar uma lei inconstitucional. Como diria o professor Jorge Miranda, faz até um questionamento, como pode a criatura subverter aquilo que foi feito pelo Criador, ou seja, o legislador constituinte originário, quando, então, o Poder Judiciário pode decretar a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Então, são situações que causam um desconforto para os poderes políticos. E, embora a questão do ativismo judicial esteja muito em voga, cada vez mais, é claro que nós temos que ver os dois lados, pelo menos dois lados. Existe, claro, decisões exacerbadas, decisões que claramente extrapolam os papéis do Poder Judiciário. No entanto, há situações em que, mesmo as decisões sendo tomadas nos estritos termos da Constituição Federal e das leis, são assim taxadas de ativistas como uma forma pejorativa, como uma maneira de menoscabar a atuação do Poder Judiciário. E aí, é claro, isso vai criando tensões. Eu recordo aqui, dentro do constitucional, nós estudamos ali o constitucionalismo, como aquele fenômeno de limitação do poder, e desde os primeiros estudos de constitucionalismo, a gente vê que há uma tensão entre constitucionalismo e democracia. Tá? O constitucionalismo no sentido da limitação do poder e, por outro lado, a democracia, que, em tese, vai fazer valer a vontade da maioria. Nesse sentido, o professor americano Frank Michel vai falar do paradoxo da democracia, tá? O paradoxo no sentido de que, embora ela esteja a favor da maioria, mas também não pode esquecer da minoria, daqueles concidadãos que, naquele momento, naquele governo de plantão, não tem a sua voz vocalizada. E essa vocalização, ela geralmente aparece por intermédio do Poder Judiciário. Embora haja as críticas as mais variadas, e parcela dessas críticas eu concordo, tá? O Poder Judiciário tem o seu limite de atuação, mas nós não podemos esquecer que a maior parte destas provocações são feitas pelos atores políticos.
O Congresso Nacional não dá um passo que não seja através de uma provocação do Poder Judiciário, porque os seus membros internamente não conseguem consenso para avançar em pautas que são de suma importância para a população brasileira. Situação que não diverge do próprio Poder Executivo, que não raras vezes utiliza o Poder Judiciário para evitar um descontentamento. Matérias que eventualmente desagradam a população terminam sendo lançados ao Poder Judiciário, que tem seus membros não eleitos, para quê? Para que, se aquela matéria for bem vista pela população, então os poderes políticos avançam. A contrário senso, o Judiciário é jogado na fogueira e taxa-se aquela reação, aquela decisão, como inconstitucional, como ativista, ou qualquer coisa que o valha no sentido de lhe menoscabar, de lhe trazer essas tensões. Além, senhores, da questão da democracia, além de se falar que esses avanços ou esses excessos do Poder Judiciário, eles tentam contra a democracia, dentro daquela ideia mais clássica de governo do povo, pelo povo e para o povo, mas nós não podemos esquecer também que as críticas, elas orbitam também no que toca à separação de poderes. Aliás, esse protagonismo judicial, ele toca, sobretudo, nesses dois princípios constitucionais de primeira natureza, ou seja, no que toca ao princípio democrático, logo do artigo 1º, e no princípio da separação de poderes, no artigo 2º da nossa Carta Magna. Então, nesse sentido, fala-se que há um extrapolamento das funções do Poder Judiciário e quantas decisões não já foram tomadas pelo Supremo, por exemplo, na órbita nacional, que desagradam ao Congresso Nacional, que desagradam ao Poder Executivo. Nós temos desde as questões envolvendo aí células-tronco, união de pessoas do mesmo sexo, o disciplinamento do nepotismo por intermédio de súmulas vinculantes, e tantas outras decisões. O professor, salvo engano aqui, o professor Rafael, no início falava da questão da Copa América. Olha o assunto, olha os assuntos que aparecem na pauta do Supremo, assuntos que, a princípio, sequer deveriam chegar a essa corte, por a falta de uma articulação dentro dos poderes eleitos, terminam desaguando no Poder Judiciário. Quais seriam as saídas, ou possíveis saídas, senhores? E aqui as respostas são bem delicadas, elas são muito mais provocativas, mas para que eu não traga, pelo menos, um aspecto prescritivo, eu ouso dizer que a gente pode pensar desde a figura da democracia constitucional, da democracia consensual, cunhada pelo professor Henri Paz, ele faz aquela distinção entre democracia majoritária e democracia consensual, em que, nesta democracia consensual, não necessariamente deve imperar a vontade do executivo, do gestor de plantão, mas de todas as instituições. Afinal de contas, mesmo naquela ideia mais clássica de separação de poderes, que foi aperfeiçoada pelos federalistas, nós temos que ter em mente que essa separação de poderes há funções típicas e atípicas, e eles devem ser independentes entre si. Então, essa visão de democracia consensual talvez se amolde um pouco do que acontece hoje no cenário brasileiro. Não podemos também perder de vista que, embora estejamos impregnados com essa teoria de Montesquieu, não podemos esquecer, por exemplo, que nos Estados Unidos o professor Bruce Ackerman fala já há algum tempo da nova separação de poderes. Será que nós temos que nos contentar apenas com essa divisão clássica, que não é divisão de poderes, mas tecnicamente uma divisão de funções, já que o poder é uno e indivisível? Então, uma outra reflexão que eu trago é, de repente, se olhar para essa perspectiva da nova separação de poderes. E, por fim, senhores, ainda pela limitação de tempo, eu trago a reflexão sobre a teoria dos diálogos institucionais. Eu tenho uma modesta obra em que eu falo desse tema,
cuja a fonte vinha a beberar dos americanos, dos canadenses, que tem um modelo fraco de controle de constitucionalidade. O professor Mark Tucci tem um livro, inclusive, que ele fala que nós devemos ter cortes fracas e direitos fortes. Que o mais importante de que uma instituição que tenha predomínio, que tenha a pretensão do monopólio da última palavra, nós temos que ter direitos fortes, com instituições fortes, onde estas instituições possam dialogar sem a vaidade de ter uma última palavra. Ou ainda, aqui evocando a frase do professor Cláudio Ladeira Neto, que no máximo nós tenhamos uma última palavra provisória, já que ao tratarmos de direitos fundamentais, principalmente quando se tem em vista os direitos fundamentais, dentro da sua importância, da sua essencialidade, o máximo que nós temos é uma última palavra provisória, porque aquela palavra trazida por uma corte constitucional, naquele momento, ela pode servir para aquela geração, mas para as gerações seguintes, o raciocínio, a forma de ver, a forma de pensar pode ser diferente. Então, senhores, como o tempo é uma variável de mão única, tá? Eu agradeço aqui o convite, e com as breves colocações aqui postas, eu devolvo a palavra ao professor Juliano. Muito obrigado.